vou gravar. Eu acho que vai pedir para gravar, porque às vezes tem alguma coisinha que seria legal mandar para você depois, tá? Tá bom. Então, esses aqui são os erros mais cometidos na redação. A maioria daqui são erros de escrita mesmo. Uhum. Coloquei prof e errei, né? O que acontece? Ambiguidade. Quando tá se escrevendo, às vezes acontece muita ambiguidade. Ambiguidade ainda não é o pleonasmo, tá? Ambiguidade é quando você tem dupla interpretação. Como assim, ó? Coloquei um exemplo aqui. O aluno disse ao professor que era santista. Aí eu pergunto, lendo só essa frase, o aluno era santista? O professor era santista? O aluno torce para o Santos? Ou o professor torce para o Santos? Aqui não está Verdade. claro o referente, né? Então, eu poderia colocar assim, ó, o aluno que é natural de Santos disse ao professor sobre tal coisa. Uhum. Aí tá claro. O referente está claro. O aluno que é natural de Santos. Tá. O aluno disse ao professor que é santista que o jogo ficou empatado. Ou, sei lá. Aí, quem que é santista? Se eu coloquei a vírgula, né? Disse, ó, o aluno disse ao professor, vírgula, que é santista, vírgula. Quem que é santista? O professor. Já, né? Lembra? Vira quase que um aposto. Então, é essa ambiguidade que tem que tomar cuidado, tá? Uhum. Porque acontece muito isso nas redações e a gente fica perdido. Até aqui eu acho que aconteceu, né? Que eu falei, calma aí que eu não... Que eu acho que ficou uma falha, deixa eu ver na sua redação, ficou uma falha em um momento aqui, não necessariamente de ambiguidade. Ó, poderiam dificultar as pessoas de outras classes, como os cegos, não. Tinha um momento aqui que eu vi que tinha uma certa ambiguidade, que eu ainda perguntei, né? Calma aí, o que você quis dizer com isso? Ó, outra coisa é a cacofonia. Você não comete muito isso, né? Por enquanto eu não vi muito esse tipo de palavra sendo utilizada por você, que é o som desagradável, né? Ó, igual aqui, ó, não se pode amarela, então procurarei outro destino. Amarela, né? Não, não se pode amá-la, na verdade é isso, né? Então procurarei outro destino. Realmente aqui vai ter que estudar língua portuguesa, porque senão, né? Então precisa ser modificada para que não soe estranho, você viu? Uhum. Aqui também ficou estranho, soe estranho. Então lembra do cadela? Cadela. A gente fala muito assim na escola, né? Cadela. Que cadela, né? Mamão. Fica olhando, né? Mamão, mamão. Então isso é cacofonia, tá? E Uhum. evitar mesmo. A cacofonia ainda não acontece muito na sua redação. Já a ambiguidade, eu vi que acontece em alguns momentos. Deixa claro quem é o referente, do que se trata. Deixa claro, sabe, o que é de quem, né? Pleonasmo. Pleonasmo faz parte da nossa língua portuguesa, tá? Ela não é um erro, mas o pleonasmo vicioso, sim, né? O pleonasmo que faz uma repetição desnecessária, sim.
Isso aqui é um erro. Então, eu subi para cima, gotejou do teto. Gotejou do teto. A gota tem que ser do teto, porque se for na parede só escorre, né? Se for no chão vira É. poça, não é assim? Então, assim, gotejou tem que ser do teto, né? Do céu. Baseado. Você viu que nos filmes agora, antes falavam muito, ó, baseado em fatos reais. Né? Agora não se usa, não está se usando mais isso. Se você pegar os filmes mais novos, eles estão falando assim, baseado em história real. Porque se é um fato, ele é real. Uhum. A história ela pode ser real ou não. O fato não, o fato ele tem que ser real. Ah, eu subi lá para Verdade. cima. Entrei para dentro. Né? Baseado em fato real. Gotejou do teto. Tá? Então, isso aí, como ele é vicioso, então ele é errado. O pleonasmo como língua, ele é certo. Tá? Uhum. O plebeísmo. Plebeu, de plebeu, tá? Plebeísmo vem de plebeu. Que é a expressão popular. Ah, então, né? Tipo assim, correr atrás. Ah, vou correr atrás do negócio. Então, essas expressões a gente não utiliza na língua formal. Redação dissertativa é uma linguagem formal. Tá? Quando você vai dissertar né, uma prova, sabe? Quando a prova não é objetiva, ela é dissertativa, também tem que cuidar, porque são os mesmos erros, tá? Uhum. O queísmo, né? O uso excessivo do quê? Olha aqui. Eu acredito que... Deixa eu colocar aqui. Esse aqui não vai aparecer? Parece. Eu acredito que o uso formal da língua, que já era considerado difícil, ficou pior que antes, e agora que os exercícios ficaram mais difíceis. Quanto que, né? Uhum. Lógico que eu coloquei aqui o que, mas não necessariamente o que, tá? Outras palavras também não pode ser repetida. Só coloquei o que aqui. Repetir, 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 repetir demais uma palavra não soa mal. Não. Eu acredito no uso formal da língua, considerada difícil, então você pode ir tirando ou modificando. Ficou pior que antes e agora os exercícios ficaram mais difíceis, por exemplo. Você vai tirando ou modificando. Aqui eu nem coloquei um texto, porque aqui teria que colocar um textão, sabe, para um exemplão, que é a questão da coesão e coerência. A gente acabou de ver aquela parte sua sobre o deficiente auditivo que você escreveu. O que que eu comentei ali? Falei assim, olha, eu não estou conseguindo entender esse texto. Eu entendi o sentido que você gostaria de falar, mas ele está sem coesão e sem coerência, Uhum. né? Foi o que eu falei. E o que que eu comentei com você, ó? Usar os pronomes, usa muitas conjunções, preposições, advérbios. Isso aqui, ó, tem que deixar muito claro na sua mente, tá? Tudo bem, são nominhos, ó. Pronome, o uso devido do pronome é importante. É igual aquele negócio, né? O que que eu coloquei ali? Cadela, não.
Amarela. 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 Amala, né? É o uso adequado do pronome. Uhum. As conjunções é aquela lista que eu te dei na redação. Não dei uma lista de conjunções? Quando é Uhum. conjunção para introdução, conjunção para desenvolvimento, conjunção para conclusão, conjunção causal, conjunção de... E aí eu fui colocando aquele monte de conjunção quando que você usa cada conjunção separadinho. Então, assim, é para usar Uhum. mesmo aquela listinha, né? Preposição, a gente sempre tem que tomar cuidado, tá? Qual preposição usar? Quem vai, vai para algum lugar, né? Lembra das Uhum. preposições? Né? E os advérbios de modo, de lugar. Então, sempre vai ser esses 4 aqui, ó, é o que você mais vai usar. Eu acho que na próxima aula eu vou trazer uns testezinhos, sabe, de língua portuguesa mesmo, com a utilização desses 4 elementos aqui, justamente para treinar, tá bom? Uhum. Ó, redundância. Quando você fica falando muito mais do mesmo, né? Lembra que eu falo para você, não adianta encher linguiça na redação. Por isso que a gente usa aquele esqueminha da redação, né? O Uhum. esqueleto da redação, aquele esquema da redação. Por quê? Para não ter redundância de fatos, né? Porque ali, ó, o primeiro esquema da redação, o que que a gente colocou? A gente vai itemizando, é item, não foi? Ó, qual que é argumento 1, qual que é argumento 2? Qual que é a conclusão de cada um desses argumentos? E aí, né? Qual que é a pergunta? Qual que é a resposta? Sobre que? Então, aí você não vai ter redundância. Então, você não vai Uhum. ficar enchendo linguiça. Ó, criou novos projetos futuros, sim, um deles são novos projetos de emprego. Criou um projeto futuro para criar novos projetos. Uhum. É muito estranho isso, né? Fica. É. Aqui ele teria que colocar, criou novos projetos futuros de emprego. Pronto. Ó, a gente fala barbarismo de barbaridade mesmo, sabe? Ai, barbaridade. Porque é erro da palavrinha, da escrita. Né? Quem nunca cometeu, que jogue a primeira pedra. Uhum. Né? Mortandela. Não é assim? Mortandela. Um monte de gente fala mortandela. Você comeu Uhum. mortandela. Eu falei, tô sentindo o cheiro. É igual aqui, ó, sobrancelhas. Iogurte. Então, como que se escreve, né? Se você tiver muita dúvida de como escreve a palavra, tenta escrever outra, que caiba no lugar. Uhum. Nem que você meio que decifre, sabe? Iogurte, creme de leite fermentado. Inventou um outro, tá? É quando tem eco, né? Eco não é eco de verdade, né? É quando tem repetições de palavras. Tipo o que lá, né? Mais que, ou repetições das terminações. Quando você começa a terminar muitas palavras que são iguais, tá? A gente não está fazendo aqui um poema. Ah, isso aqui é muito usado, olha, vamos rimar, né? No poema, né? Na dissertação, ela já não é bem-vinda, tá? Uhum.
E aqui o que eu falei para você, né? Fazer sempre uma lista de sinônimos e lista das conjunções. Eu sei que eu te dei uma lista de conjunções. Eu não lembro se dei uma lista de sinônimo. Hum, Normalmente eu procuro na internet mesmo, tipo, o sinônimo de tal palavra que eu tô fazendo. Geralmente você já faz uma listinha, né? Vamos ver. Eu já falei, eu tenho certeza que eu já te falei várias vezes. Ah, faz uma listinha de sinônimo, quando você for usando, Já. você vai fazendo uma listinha. Mas eu não lembro se eu cheguei a dar alguma listinha de sinônimos das palavras que são mais usadas, ou das expressões que são mais usadas, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que eu vou fazer uma lista separada para você, começar a fazer listas para você. Lista de sinônimos, Sinônimo não tem. lista de conjunções, Uhum. tá? E aí, vamos trabalhando com isso, né? Eu vou começar a trazer os testes aí da língua portuguesa, tá? Principalmente quando tem preposição, conjunção, advérbio, essas, né, quando tem elementos de coesão e coerência aí, tá? Justamente para a gente melhorar a escrita. Uhum. De novo, eu vou falar do uso da crase. Por que que de novo? Isso aqui até eu peguei, ó, é um post de toda a matéria, tá? Não é nem eu que fiz. Mas por que que eu vou falar de novo? Porque por mais que a gente fale, a gente comete erro, né? Então, ó, substituir, lembra que eu falei? Isso aqui é a regrinha básica do básica. Porque, na verdade, o que que é a crase? É uma preposição mais um artigo, né? Se ela é uma preposição mais um artigo, se você trocar o artigo pelo masculino, fica mais fácil você entender que vai ter uma crase, tá? Então, eu vou à escola, vou ao colégio. Lembra que eu falei para você? Vou à escola, vou ao colégio. Eu troquei a escola pelo colégio, ele virou ao. Pronto, tem crase, ó. Chame a médica. Chame o médico. Não tem preposição, só tem o artigo. Então, ele não é craseado. Uhum. Ó, volta de algum lugar. Quem volta, volta de algum lugar, né? Quando aqui, ó, nesse caso, volta da Itália. A Itália, ela é feminina. Então, eu volta de a Itália. Seria mais ou menos assim, né? A Itália com o artigo e o de, que é a preposição, ó. Tem crase. Uhum. Volta de Portugal. Você viu que Portugal é masculino já? Não tem crase. Ah, quando indicação de horário, sempre vai ter, né? Horário sempre vai ter. Às 2 horas. Não na contagem de hora, tá? Contagem de horas não tem. E, isso aqui vai ter que decorar, tá? Quer à tarde, quer à noite, usa crase frente de expressões femininas. Vire à direita, falou tudo às claras. Então, isso aqui é memorizar, tá? Uhum. Outra coisa que ainda cometemos erros, né? É do uso da vírgula. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Lembra que eu falo para você? Vírgula não é para respirar igual você estudou. Vírgula é para entonação da voz. Então, leia em voz alta que você vai saber onde que é o emprego da vírgula. Então, é isso, né?
Lógico que quando você tem um aposto, você usa vírgula. Quando você tem alguma coisa em sequência, né? Fiz uma Uhum. compra de banana, maçã, laranja. Ou de manhã aconteceu isso, à tarde tal coisa, e à noite fui dormir, né? Então, quando tem a sequência, usa-se vírgula. Ó, ela pode sumir com seu dinheiro. Aí, isso aqui é valor, tá? Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Você viu que fez diferença? Uhum. Então, quem que resolve? Isso só ele resolve. Apenas isso ele resolve. Você viu que faz a diferença? Ela pode ser a solução. Vamos perder, nada vai ser resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. Fez mudança de sentido, não fez? Não fez? Vamos Uhum. perder. Nada foi resolvido. O que aconteceu aqui? Já sei que vou perder. Vamos perder nada. Foi resolvido. Eu já sei que eu não vou perder. Uhum. Ó, a vírgula muda uma opinião, ó. Não queremos saber. Eu não quero saber. Não quero saber. Não queremos saber. Eu quero saber. Ó, olha só. Condenar ou salvar, hein? Não tenha demência. Não tenha demência. Clemência ou demência? Clemência, desculpa. Né? Então, aqui, ó, não tenha clemência. Então, você não pode ser clemente. Né? Não tenha dó. Não, tenha dó, tenha clemência. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Uhum. Se você for mulher, certamente colocou a vírgula depois de mulher. Se você for homem, colocou a vírgula depois do tem. Olha aqui. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher Ah, andaria de 4 à sua procura. uhum. A valorizada é a mulher, o outro valorizado é o homem. Então, você viu que a vírgula, quando eu falo para você que a vírgula é muito mais entonação, você viu que quando eu entono a voz, ela modifica? Uhum. Então, a vírgula não é respirar, é entonar. A hora que você entona a voz, você coloca força ali, né, na tua voz, aí você sabe o sentido que você quer falar. Eu acho que esse exemplo aqui do homem é um dos melhores exemplos que tem. Uhum. É porque ali você entende de fato o valor da vírgula, tá? Então, por hoje é só, né? Deixa eu fechar aqui. Fechar não, né? Parar a gravação.